Pronto, moçada, vamos dar início ao nosso curso de Eletrodinâmica, né? Antes de falar aqui da corrente elétrica, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês poderem entender o que é a corrente elétrica, né? Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre um condutor em equilíbrio eletrostático, tá? Uma ideia importante, uma ideia que você tem que ter em mente aí para você poder entender como a corrente elétrica ela aparece, tá? Como a corrente elétrica ela é gerada para a gente, tá bom? Então aqui a ideia vai ser a seguinte: a gente fala que um condutor, imagina que este material, formato qualquer, certo? A gente fala que este material, condutor, né? Ele está em equilíbrio eletrostático quando os elétrons livres desse material, esses elétrons livres, né? Aqueles elétrons que têm uma certa mobilidade aí ao longo da superfície desse material, esses elétrons eles se movimentam num movimento caótico, num movimento desorganizado, num movimento desordenado, tá? Parece meio estranho, né? A palavra equilíbrio com a palavra desorganizado, caótico e tal. Mas parece estranho, mas é isso mesmo, tá? É desse jeito mesmo. Então, um condutor em equilíbrio eletrostático é quando os elétrons eles estão de maneira caótica, desorganizada, tá? De maneira aleatória, tá bom? E por que eles ficam desse jeito? O que é que gera esse movimento caótico, esse movimento desorganizado, esse movimento desordenado desses elétrons, tá? A gente fala que este movimento ele vai ser dessa forma, desorganizado, por conta dos potenciais, né, deste material condutor. A gente fala que os potenciais, ó, em todos os pontos, potencial nós já estudamos lá na eletrostática, né? Os potenciais em todos os pontos aqui deste material condutor, né, a gente representa o potencial pela letra V, tá? O potencial de todos os pontos, os potenciais eles vão ser o que? Eles vão ser iguais, tá? Aqui ao longo da superfície, em qualquer parte do condutor, os potenciais são os mesmos, tá? Como os potenciais são iguais, como não há uma diferença entre os potenciais, não há uma DDP, não há diferença de potencial, a gente fala que esses elétrons eles vão ficar aí de maneira desorganizada, de maneira aleatória, tá? Agora, o que vai acontecer? Se por acaso, se eu tivesse uma maneira, né, de mudar os potenciais, mudar, por exemplo, o potencial aqui, ó, chamar aqui de X, e aqui eu chamar de Y, se o potencial de X fosse diferente do potencial de Y, o que aconteceria? Aqueles elétrons eles teriam um movimento organizado, teriam um movimento ordenado, tá? Isso aí aconteceria. Mas não é o caso aqui, ó, tá? Perceba que como todos os potenciais ao longo da superfície, né? Ao longo, até internamente, né? O condutor, todos os potenciais eles são iguais, né? A gente fala que este material condutor, esses elétrons eles vão apresentar esse movimento caótico, tá bom? Então a ideia de condutor em equilíbrio eletrostático é essa daí, tá? Vamos entender como é que a corrente elétrica ela vai ser gerada. A corrente elétrica ela vai aparecer dessa ideia aqui que eu falei para vocês, dessa diferença entre os potenciais, né? Se a gente pegar, pessoal, este material aqui, ó, este material que está em equilíbrio eletrostático, se a gente deixá-lo fora do equilíbrio eletrostático, ou seja, se a gente conseguir mudar os potenciais, a gente vai ter um movimento ordenado de cargas elétricas. A este movimento ordenado de cargas elétricas é que a gente chama de corrente elétrica, tá? Então eu coloquei aqui a ideia para vocês, ó, corrente elétrica. Nós vamos representar a corrente elétrica pela letra I, tá aí, ó, tá certo? E essa corrente elétrica, ela é o que pra gente? É um movimento, ó, movimento ordenado, movimento organizado, tá? De cargas elétricas, tá bom? Gerados por uma diferença de potencial. Aqui, ó, diferença de potencial, tá? Então o que foi que a gente fez? A gente mudou os potenciais de dois pontos deste material, né, condutor. Os elétrons que antes apresentavam um movimento caótico, um movimento desorganizado, eles passam a ter um movimento ordenado, né? Um movimento organizado, tá? Aí esse movimento organizado é chamado de corrente elétrica, a gente dá o nome de corrente elétrica, tá bom? Então tá aqui, ó, movimento caótico, né? Ó, movimento caótico, aqui os potenciais são idênticos. Vamos chamar aqui, por exemplo, ó, esse pontinho aqui, ó, vamos chamá-lo de Vx, vamos chamar aqui este pontinho, vamos falar que o potencial aqui vale Vy, ó, Vx e Vy, né? Os potenciais aqui, como o movimento está desorganizado, a gente pode falar que o potencial de X, neste caso, ele é igual ao potencial de Y, tá? Os potenciais de X e Y são iguais. Por quê? Porque o movimento ele é desorganizado, é desordenado, é um movimento caótico. E a gente viu aqui agora há pouco. Neste caso, ele está em equilíbrio eletrostático? Perfeitamente, né? Este movimento caótico caracteriza o equilíbrio eletrostático, tá bom? E agora, pessoal, como é que eu faço para deixar esses potenciais diferentes? Para você poder deixar esses potenciais diferentes, você vai ligar um gerador, você vai ligar uma pilha, né? Você vai ligar uma pilha ou uma bateria, tá? Depois a gente vai ver a diferença entre pilha e bateria. Ou então você vai ligá-lo, por exemplo, aquele condutor numa tomada, né? Não faça isso em casa, pelo amor de Deus, senão você vai levar um choque e depois aí eu não quero me responsabilizar não, tá bom? Pelo amor de Deus, tá?
mas você vai mudar os potenciais. Eu estou falando ligar na tomada porque a tomada ali, ela vai proporcionar uma diferença de potencial. Então, se ela vai proporcionar uma diferença de potencial, esses elétrons que estão em movimento desorganizados, eles vão passar a ter um movimento organizado, tá bom? Foi o que eu fiz aqui, ó. Peguei, liguei uma pilha, né? Quando eu ligo uma pilha aqui, ó, eu passo a mudar aqui os potenciais. Por exemplo, se eu chamar aqui, por exemplo, de ponto A, tá aqui, ó, ponto A. Beleza? E aqui eu vou chamar de ponto B, né? O ponto B, tranquilo. A gente pode falar tranquilamente que esses potenciais de A e B eles são diferentes. Ó. O potencial de A ele é diferente do potencial de B. Por quê? Porque a gente tem agora um movimento organizado, um movimento ordenado, tá? Só uma dica, pessoal. Quem é que tem o maior potencial? Quem é que tem o maior potencial? A região de maior potencial aqui, ou se a gente for comparar os potenciais de A e B, o A ele tem um potencial maior que o B, tá? Se você quiser até anotar isso daí. O potencial de A ele é maior que o potencial de B. Por quê? Porque os elétrons eles vão da região o quê? Da região de menor potencial para a região de maior potencial. Então eles estão vindo ó, de B para A. Perceba, ó, a pilha, quando a gente liga a pilha, eu falei que a pilha gerava a diferença de potencial, porque numa pilha a gente tem dois polos, né? Um polo positivo, um polo negativo, um potencial aqui, né? Maior e um potencial aqui menor, certo? E essa pilha, ela gera essa diferença de potencial. O potencial deste polo é diferente do potencial deste outro polo. Então, quando você ligar no condutor, a pilha ela vai proporcionar, né? Ela vai estender essa diferença de potencial ali. E os elétrons deste condutor, né? Os elétrons eles vão passar a ter esse movimento ordenado. A representação aqui da corrente elétrica é pela letra I, como eu falei para vocês, e perceba que essa corrente elétrica, ela está assim, ó, a gente representa essa corrente elétrica desse jeito, ó. O sentido aqui das cargas, né, ó, o sentido das cargas negativas aqui a gente está representando, tá bom? Então tá aqui, ó, perfeito, ó, corrente elétrica está representada aqui pela letra I. A gente faz essa setinha, tá? Para poder representar aqui, ó, essa corrente elétrica, ok? Beleza. Um detalhe importante, diferença de potencial. Essa DDP, que a gente vai abreviar, ó, diferença de potencial. Ó, se você pegar aqui letra D, de potencial. Essa palavra, essa expressão, na realidade, vocês vão ficar ouvindo essa expressão até o final aí do nosso curso, tá? De eletrodinâmica, tá bom? Quando a gente entrar em magnetismo também, a gente vai falar um pouquinho sobre essa diferença de potencial também. Então, DDP, diferença de potencial, tá? Quem é que gera essa DDP pra gente, né? Quem vai gerar essa diferença de potencial para a gente? Um gerador ele gera, por exemplo, essa diferença de potencial. Tá bom? Representação da diferença de potencial. Essa representação da DDP a gente vai fazer aqui ó, pela letra U. Pela letra U. Ó, tá aqui, ó. Letra U representa a DDP. Então tá aqui a pilha. Eu coloquei aqui a letra U para poder representar aí essa diferença de potencial. Tá bom? Tranquilo? Beleza, então. Agora vamos analisar os sentidos da corrente, tá? O que vai acontecer, pessoal? Nós estudamos lá na parte eletrostática, eu falei para vocês que os elétrons eles eram aquelas cargas que ficavam, né, se movimentando em torno do núcleo do átomo, né? Falei que os prótons eles eram cargas fixas, né? Eles ficavam juntamente com os nêutrons no núcleo do átomo. Então os prótons eles são fixos, eles não podem se mexer, tá ok? Eles ficam presos, né? Ficam parados, são imóveis, tá? Já os elétrons não, os elétrons eles conseguem fazer aquele seu deslocamento, né? Ele fica se movimentando ali, ó, fica em torno do núcleo do átomo, né? Fica na eletrosfera do átomo, tá? Se movimentando. Certo? O que vai acontecer? Nós vamos ter aqui, ó, vou apresentar para vocês dois sentidos para a corrente elétrica. A gente tem um sentido real. Sentido real, quais são as cargas que podem se movimentar? São as cargas do tipo negativo. As cargas negativas nós vimos, são as cargas que se movimentam. Então tá aqui, ó, carga negativa. Aqui, este sentido que eu vou colocar aqui para vocês, ó, de preto, é o sentido real. Sentido real, foi o que a gente viu aqui em cima, ó, no item B, tá? Esse sentido aqui é o sentido real. Então essa corrente eu vou chamar assim, ó, de I real. Corrente real, corrente elétrica real. Então a corrente elétrica real ela é gerada pelo movimento dos elétrons, ó, movimento, tá aqui, ó, para depois você lembrar, movimento, né, dos elétrons, tá bom? Movimento dos elétrons. Esse aqui é o sentido real da corrente elétrica, beleza? Tranquilo, fácil, né? Perceba que os elétrons eles vão, ó, da região de menor potencial para a região de maior potencial. Os elétrons eles ficam atraídos aqui, ó, por este polo positivo da pilha, né, do nosso gerador. Bacana, tranquilo, fácil. Corrente convencional.
A corrente convencional a gente vai considerar como sendo um movimento de cargas positivas. Aí você fala assim, mas por quê? Para que duas correntes? Por que a gente vai trabalhar com essa corrente convencional, essa tal de corrente convencional, se aquilo ali nem existe, né? Se você acabou de falar que o que na realidade acontece é um movimento de cargas negativas, acabei de falar para vocês que os prótons são cargas positivas. Por que a gente vai trabalhar com essa corrente convencional? Como é que é essa história aí? É assim, galera, os estudiosos da época, né, quando eles estavam desenvolvendo essa ideia de corrente elétrica, eles sabiam que a gente tinha um movimento de carga elétrica, tá? Mas só que ele não sabia daquela história que eu falei para vocês, de que as cargas negativas são as cargas que se movimentam. Eles não sabiam que as cargas positivas são cargas fixas, que os prótons são cargas fixas, eles não sabiam disso, tá? E assim, eles tiveram que em um determinado momento dos estudos deles lá, eles precisavam de um sinal para a carga elétrica para eles poderem dar continuidade aos estudos deles, né? E foi que eles pegaram? Eles pegaram, poxa, a gente não sabe qual o tipo de carga está se movimentando, se é carga positiva, se é carga negativa, né? Então assim, vamos chutar, né? Vamos dar um chute, vamos convencionar aqui que as cargas que se movimentam são as cargas positivas. Aí eles convencionaram, né, que as cargas que estavam se movimentando eram cargas positivas, eles chutaram, né, que as cargas que se movimentavam eram cargas positivas e desenvolveram toda a teoria da eletricidade, do magnetismo, baseada aí nesse movimento de cargas positivas, tá? Então assim, todo o restante da teoria foi baseado nesse movimento de cargas positivas, a gente também deve levar em consideração esse sentido convencional. Então, quando a gente fala em sentido convencional, eu estou me referindo a um movimento de cargas positivas, a um movimento de prótons. É errado? É errado, mas é o que a gente vai levar em consideração, porque a teoria foi toda desenvolvida a partir disso daí, tá? Então perceba, os prótons, eles vão da região de maior potencial, vão aqui do polo positivo, para a região de menor potencial, para o polo negativo da pilha, tá? Então a gente fala que a corrente elétrica convencional, ela faz assim, ó, vou fazer aqui de preto para vocês, ó. O sentido da corrente elétrica convencional é este aqui, ó. A corrente elétrica, ela sai do polo positivo, percebam aqui, ó, ela sai do polo positivo, ela vai dar uma volta completa e vai chegar ao polo negativo. Essa aqui é a chamada corrente convencional, tá? Convencional. Beleza? Foi o que eles chutaram lá, o movimento de carga que eles chutaram. Então eu vou colocar aqui para vocês. Corrente convencional vai ser um movimento, né, ó, movimento de prótons, tá bom? De prótons. Tá ok? Bacana? Tranquilo, né? Outro detalhe importantíssimo, tá, pessoal? A partir de agora, certo? A partir desse momento agora que eu estou conversando aqui com vocês, quando a gente pegar qualquer questão, certo, de eletricidade, em qualquer circuito elétrico mais à frente, quando eu estiver estudando lá com vocês o gerador, a gente vai ver o gerador bem direitinho, quando eu estiver estudando o receptor, quando eu estiver analisando as leis de Kirchhoff, tá? Quando eu estiver na parte de magnetismo, tá bom? Lá analisando as regrinhas da mão que eu vou explicar para vocês depois, tá? A partir de agora, moçada, a gente vai considerar, certo? A gente vai considerar a corrente elétrica como sendo a corrente convencional. Eu sei que isso aqui é mesmo que dá uma punhalada, né? Pô, mas a gente vai pelo errado. Cara, vamos sim. A gente vai aqui pelo jeito que a galera convencionou, tá? A gente vai ter que ir assim. Então assim, a partir de agora o que a gente vai usar é isso aqui, ó, tá? A partir de agora, pegou uma pilhazinha, certo? Pegou uma pilha, tá aqui, ó, vou colocar uma pilhazinha aqui para vocês, desenhar aqui, ó, tá? Bacana, pilhazinha, polo positivo, tá aqui, polo negativo, ó, DDP, né, que essa pilha vai proporcionar. Quando você ligar essa pilha aqui, por exemplo, eu vou ligar aqui dois fios, ok, um fiozinho saindo do polo positivo para o polo negativo, tá aqui o fio. A gente vai ficar na dúvida, poxa, e aí, a corrente ela vai de onde para onde, tá? Você já fica ligado que essa corrente é um movimento de cargas positivas. Se é um movimento de cargas positivas, essa corrente vai ter que ir da região de maior potencial para a região de menor potencial. Então, a partir de agora, a gente já sabe que a corrente elétrica ela sai do polo positivo da pilha e migra para o polo negativo da pilha, certo? Então, bota isso daí na sua cabeça, meu irmão. Ó, bota isso na sua cabeça. Corrente elétrica, certo? Vamos trabalhar com a convencional, certo? Convencional. As cargas elas saem do polo positivo, dão uma volta e chegam ao polo negativo. Ou seja, no gerador as correntes vão sair do positivo, tá? Gerador, na pilha e tal, as correntes saem do positivo. Isso é uma coisa importantíssima, uma coisa que você tem que ter em sua mente, tá? Cuidado com isso daí, tá, pessoal? Então, fica ligado aí nessa ideia, tá? De corrente real, sentido convencional. O que a gente vai trabalhar é com o convencional, tá? Volto a reforçar isso daí. O que você poderia ainda pensar na corrente real
é se fosse uma questão muito específica, tá? Muito específica mesmo, falando assim, qual é o movimento de cargas que acontece? Elétrons ou prótons? Você ia falar elétrons, tá? Mas se não for um negócio tão específico assim, perguntando o que é quem de fato se movimenta, certo? Pensa na convencional, tá, galera? Pense na convencional e siga em frente aí, tá ok? Então, a partir de agora, vamos trabalhar com a corrente convencional. O sinal dessa carga, né, dessa corrente elétrica que está se movimentando, é um sinal de cargas positivas, tá? Isso tem que ficar bem claro na sua cabeça, tá bom? Então, vamos continuar aí. Vamos acompanhando aí a parte eletrodinâmica. Vamos lá, vamos dar continuidade. Olha, ok.